Começou com um som, como tantos finais fazem. Não um grito, não um estrondo, mas o baixo murmúrio de vozes vazando através do pesado carvalho da porta do estudo do rei. Ara pausou no corredor de pedra, o frio do chão do castelo escorrendo através das finas solas de seus chinelos. Em suas mãos, ela segurava um livro, sua capa de couro gasta a textura da mais macia camurça. Era uma primeira edição, uma coleção de cantigas de mar mortais que ela tinha passado um mês caçando através de uma rede de mercadores de livros empoeirados. Um presente tolo, sentimental para um homem que tinha visto o império surgir do pó e desmoronar de volta nele. Mas era um pedaço dela, um pedaço da vida que ela tinha tido antes, e ela tinha querido compartilhá-lo com ele. Esperança era uma coisa delicada, tola, uma flor selvagem empurrando seu caminho através de rachaduras em uma parede de fortaleza. Por 6 meses, ela tinha sido aquela flor selvagem, a consorte humana de Cassemi, o rei vampiro, uma criatura de meia-noite e mármore, cujo coração não tinha batido em 1000 anos. Ela tinha tentado trazer calor para o mundo dele de pedra fria e eternidade mais fria. Ela encheu os salões com flores, convenceu os cozinheiros a tentar especiarias de sua terra natal e leu para ele a luz da lareira, sua voz viva, um contraponto marcante à silenciosa e antiga quietude de sua existência. Ela tinha pensado com a arrogância de tirar o fôlego da amada que ela estava fazendo a diferença, que sua luz não estava sendo engolida pelo escuro dele, mas iluminando-o. Hoje à noite o corredor estava mais escuro que o usual, os candelabros borbulhando baixo, as vozes de dentro do estudo estavam relaxadas, desprotegidas. Ela os reconheceu todos. Casem-se, um barítono profundo que podia comandar exércitos ou em momentos mais quietos sentir como veludo contra sua pele. E seus irmãos, Lucien e Valerus, as duas metades de sua sombra imortal. Lucien, o diplomata, sua voz é suave, óleo apaziguador. Valerus, o guerreiro, suas palavras cortadas e afiadas como vidro estilhaçado. Ela é dedicada. Lucien estava dizendo a cuidadosa neutralidade da palavra, um aviso Belara só reconheceu em retrospectiva. Halo riso humiloso. Valerus dedicada. Ela é um craque irmão agarrando-se ao casco. Ela te segue para o latrina também? A respiração de Ara prendeu. Seus dedos apertaram no livro. Ela deveria sair. Esta era uma conversa privada, um espaço não destinado para ela. Mas seus pés eram pedra, enraizados ao chão por um súbito, frio pavor. Então veio a voz de Kazemi e o mundo inclinou em seu eixo. Era pesado, com um cansaço que ela nunca o tinha ouvido direcionar a ela, uma exaustão profunda, no fundo da alma. Não é assim uma pausa. O silêncio esticou, preenchido com as coisas não ditas que ela agora estava desesperada para não ouvir. É mais, é a constância disso. Ela está em toda parte, em meus quartos, em minha biblioteca, em minha cabeça. Ele tomou um fôlego e Ar sentiu o som em seus próprios pulmões. Uma inalação compartilhada dolorosa antes do golpe final. É sufocante, ele disse. E a palavra não era raivosa. Era pior. Era cansada, resignada. Um coração humano bate tão alto. É este baque, baque, baque incessante no silêncio. Você não consegue se ouvir pensar. Não há paz. Eu tenho uma eternidade de quietude, e ela a preencheu com barulho, com sentimento. Valerus bufou a aflição de uma esposa mortal. Eles sentem constantemente e eles querem que você sinta com eles. Um negócio terrível. Ela quer bem, Lucien murmurou. Sempre o pacificador. Ela está apenas tentando conectar. O mundo dela é tão pequeno, tão fugaz. Ela te vê como seu centro. Eu não quero ser o centro dela. A voz de Kazemi era quase um sussurro, crua e despojada de toda sua autoridade real. Era a voz de um homem confessando uma vergonha secreta.
Eu só quero um pouco de espaço, um pouco de silêncio do jeito que era antes. Do jeito que era antes dela. O livro nas mãos de Ara de repente sentiu-se impossivelmente pesado, um tomo de sua própria tolice. Cada cantiga de mar, cada conto de vida mortal fugaz era uma acusação. Ela tinha pensado que estava oferecendo a ele uma janela para o mundo dela, mas ele viu isso como uma invasão. O amor dela, a atenção dela, o batimento cardíaco dela. Eles não eram um presente, mas um fardo. Um ruído poluindo seu precioso silêncio. Risada sufocante flutuou do quarto. Valerus encontrando algum humor sombrio no apuro de seu irmão. O som foi um golpe físico. Empurrou o ar dos pulmões de Ara e enviou um tremor através de seu corpo. Ela olhou para o livro, para suas páginas cuidadosamente preservadas. Uma história de homens que viveram e amaram e se afogaram no espaço de uma única respiração. Como ela poderia ter pensado que isso significaria algo para ele? Lentamente e deliberadamente ela recuou. Seus chinelos não fizeram som na pedra fria. Ela era um fantasma neste castelo, ela percebeu. Ela só tinha estado fingindo ser sólida. Ela recuou pelo corredor, a fraca luz dourada da porta do estudo encolhendo atrás dela, até ser apenas um furo de alfinete e então nada em absoluto. Ela andou pelos corredores ecoantes da vida que ela pensava que estava construindo, e pela primeira vez ela ouviu o silêncio que Kazemi ansiava. Era vasto e frio e absoluto, e nele o batimento frenético, tolo de seu próprio coração, era o único som que ela podia ouvir. Ela pensou com uma clareza súbita, ardente, obscenamente alto. Na manhã seguinte, Kazemi acordou para uma quietude desconhecida. Por meses, sua reentrada no mundo desperto tinha sido suavizada pela presença de Ara. Era um ritual que ele tinha passado a esperar, um amortecedor gentil contra a aspereza da quietude de sua própria natureza. Haveria o cheiro do chá de ervas que ela preferia, um cheiro de grama viva que se agarrava às pesadas cortinas de veludo. Haveria uma lasca de luz da manhã que ela tinha permitido passar pelas cortinas blackout, um único raio de sol desafiador cortando através da escuridão que ele tinha habitado por séculos. Frequentemente ela já estaria acordada, escorada contra uma montanha de travesseiros, um livro em seu colo, o suave sussurro de páginas virando, o primeiro som a cumprimentá-lo. Hoje havia apenas silêncio, um silêncio profundo, profano, que sentia diferente daquele que ele sempre tinha conhecido. Esta não era a quietude pacífica de pedra e sombra. Era uma ausência. Ele virou a cabeça. O lado dela da vasta cama fria estava vazio. Os travesseiros estavam intocados, os lençóis esticados lisos e apertados, como se ninguém tivesse dormido ali em absoluto. Um lampejo de aborrecimento rápido e irracional passou por ele. Ele tinha passado horas na noite passada reclamando de sua onipresença, e agora sua ausência era uma afronta imediato. Ele se levantou, o frio da câmara vazando para ele mais do que o usual. Ele puxou um roupão de seda, seu movimento silencioso. Ele esperava encontrá-la na sala de estar adjacente, talvez olhando pela janela para os jardins sombrios, cobertos de geada. Mas o quarto estava vazio. A bandeja de prata que geralmente segurava seu chá da manhã tinha sumido. A cadeira perto da lareira estava vaga, um livro deixado fechado em seu braço. Ele passou um dedo sobre a capa, uma história de rotas de comércio do norte. Ele franziu a testa. Seu aborrecimento coalhou em um estranho, disforme desconforto. A conversa da noite passada com seus irmãos tinha sido uma libertação, uma ventilação necessária de pressões que ele não tinha sabido como articular. Ele amava a Ara. Ele tinha certeza que sim, à sua própria maneira. Sua vivacidade era uma chama no crepúsculo eterno de sua existência. Mas a chama tinha crescido muito brilhante, muito quente. Ele se sentia constantemente observado, analisado, seu cada humor mapeado e atendido. Ele simplesmente tinha precisado reclamar para alguém
que entendia os ritmos longos, lentos de sua espécie, que sabia o valor da solidão. Ele não tinha querido dizer, ele não tinha certeza do que ele tinha querido dizer, mas ele não tinha querido para este vazio ecoante. Ele a encontrou na biblioteca principal, uma retunda cavernosa de 2 andares, onde a poeira das eras cheirava mais doce que qualquer perfume. Ela estava empoleirada em uma escada rolante a meio caminho de uma estante imponente de textos legais arcanos, um volume maciço encadernado em couro aberto em seu colo. A luz da manhã, tal como era, jorrava através das altas janelas arqueadas, iluminando os móis de poeira dançando ao redor dela e pegando os destaques castanhos quentes em seu cabelo. Ela parecia pequena e autocontida, uma estudiosa perdida em seu trabalho. Ele estava na base da escada, observando-a por um longo momento. Ela não parecia notá-lo. Ele limpou a garganta, um som que parecia ecoar na quietude sagrada. Sua cabeça levantou. Seus olhos, geralmente tão rápidos para acender com calor e reconhecimento, quando o viam, estavam calmos, neutros. Ela olhou para ele como se poderia olhar para um servo que tinha entrado no quarto. "Bom dia", ela disse, sua voz uniforme e educada. "Bom dia", ele respondeu, o desconforto apertando em seu peito. "Você não estava em nossos quartos." Era uma declaração, mas soou como uma acusação. "Não", ela concordou simplesmente. "Eu me levantei cedo. Eu queria consultar este texto sobre lei marítima pré-unificação." Ela gesticulou para o livro em seu colo. Não havia desculpas, nenhuma explicação suave de que ela não tinha querido acordá-lo. Apenas um fato. "Eu vejo." Ele esperou por mais. Para ela fechar o livro, para sorrir, para perguntar sobre sua noite, para descer a escada e fazer a ponte da distância entre eles. Ela não fez nenhuma dessas coisas. Ela meramente sustentou o olhar dele, sua expressão uma de leve, paciente inquérito. Era o olhar que se dava a um estranho que os tinha interrompido. O silêncio esticou. Ele podia ouvir o fraco sussurro das páginas enquanto uma corrente de ar se movia pela biblioteca. Ele podia ouvir o distante tic-tac rítmico do grande relógio no salão principal. Ele não podia, a esta distância, ouvir o batimento cardíaco dela. Finalmente ele falou novamente, sua voz mais rígida do que ele pretendia. "Você vai se juntar a mim para quebrar o jejum?" Ela piscou como se considerando o pedido. "Obrigada pela oferta, mas eu já comi. Eu tive uma bandeja enviada para cá. Eu tenho muito a ler hoje." Ela deu a ele um pequeno, perfeitamente cortês sorriso. Não atingiu os olhos dela. Os olhos dela eram como pedras polidas, lisos e ilegíveis. Ele sentiu uma onda de frustração tão afiada que era quase dolorosa. Isso era infantil, uma lança. Ele tinha sido negligente na noite passada, enclausurado com seus irmãos, e agora ela estava punindo-o com este ombro frio. Ele podia lidar com isso. Ele podia superar qualquer mau humor mortal. "Como você deseja", ele disse, as palavras cortadas. Ele virou para sair, mas pausou no limiar da biblioteca, compelido a olhar para trás uma última vez. Ela já estava curvada sobre seu livro novamente, seu foco absoluto, como se ele já tivesse dissolvido nas sombras, como se ele nunca tivesse estado ali em absoluto. Foi então que um novo pensamento, frio e afiado como um picador de gelo, perfurou sua negação. Isso não parecia um mau humor. Um mau humor era um apelo emocional, uma demanda por atenção. Isso era algo completamente diferente. Isso era uma retirada, um fechar de uma porta que ele nem tinha percebido que estava aberta. E enquanto ele estava ali envolto na escuridão do corredor, olhando para a mulher que era de repente uma estranha, ele sentiu o primeiro verdadeiro tremor de arrependimento. Ele tinha pedido espaço. Ele tinha reclamado do barulho. Agora o silêncio que ela tinha deixado em seu rastro era a coisa mais alta que ele já tinha ouvido. O retiro foi uma obra-prima de eficiência silenciosa. Ara não encenou uma saída dramática, não arrumou suas malas em uma pressa de lágrimas e portas batidas. Ela simplesmente se apagou da vida dele com a precisão de um mestre seagrapher redesenhando um mapa.
No segundo dia, ela abordou Kazemi na sala do trono, onde ele estava segurando a audiência. Ela esperou pacientemente até que o último peticionário tivesse se curvado para sair, sua postura equilibrada e respeitosa, cada polegada a consorte perfeita. Sua Majestade, ela começou, sua voz clara e formal no espaço cavernoso. O título, que ela não tinha usado em particular desde o primeiro mês deles juntos, pousou como uma pedra no quarto quieto. Kazemi, curvado na pesada madeira escura de seu trono, endireitou-se, seus olhos de obsidiana estreitaram. Ara, não há necessidade de tal formalidade. Eu acredito que há, ela respondeu, seu olhar firme. Eu vim para solicitar uma mudança em meus arranjos de vida. A suíte da rainha na ala leste tem estado desocupada por algum tempo. Com sua permissão, eu gostaria de mover meus pertences para lá. Ele a encarou perplexo. A suíte da rainha. Era um magnífico conjunto de quartos, maior até que o dele, mas estava no lado oposto do castelo. Era uma residência política, um lugar para uma consorte que era uma parceira em política. Não na vida. Para qual propósito? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Para o propósito de estudo, ela disse sem piscar. Meus deveres como sua consorte requerem um entendimento mais profundo da história deste reino, suas leis, suas alianças. Para fazer isso efetivamente, eu requeiro solidão e um espaço dedicado para meu trabalho. Nosso arranjo atual, enquanto agradável, não é propício a esse nível de concentração. Nosso arranjo atual, ela falou da vida compartilhada deles, da cama deles, da intimidade que eles tinham construído, como se fosse um espaço de escritório mal projetado. A desculpa era plausível, até admirável. Era também uma completa e total mentira, e ambos sabiam disso. Ela estava usando a linguagem da corte, a lógica do dever, para construir uma parede entre eles. E ela estava fazendo isso à vista de todos. Ele não podia recusar sem parecer um tirano, sem minar a própria imagem da consorte diligente que ela estava apresentando. Se esse é o seu desejo, ele disse, as palavras saboreando como cinzas em sua boca. É. Obrigada, Sua Majestade. Ela fez uma pequena, perfeita reverência e partiu, deixando-o sozinho na vasta e vazia sala do trono. Ele sentiu um súbito e violento impulso de varrer os cálices de prata da mesa próxima para rugir sua frustração no salão silencioso. Ele não fez nada. Ele sentou em seu trono, um rei em seu castelo, e sentiu pela primeira vez completamente impotente. Dentro de uma hora, uma tranquila procissão de servos, supervisionada pela dama de companhia de Alar, começou a transferência. Vestidos e livros, frascos de perfume e potes de tinta, os pequenos artefatos pessoais que tinham suavizado as bordas de seus aposentos góticos, tudo isso foi removido. Ela não deixou nada para trás. Ao anoitecer, seus quartos estavam como tinham sido por séculos antes da chegada dela, austeros, silenciosos e frios. O único cheiro era de pedra e poeira e veludo velho. O silêncio era absoluto. Ele tinha sua paz de volta. Era insuportável. Os dias dela tomaram um novo ritmo, um que não mais se intersectava com o dele. Ela se levantou com a aurora e tomou seu café da manhã em sua nova suíte, uma fortaleza de solidão. Ela passou horas na biblioteca ou nos arquivos. Ela reivindicou um longo e abandonado conservatório de vidro e, com a ajuda dos jardineiros do castelo, começou o minucioso trabalho de restaurá-lo, enchendo-o com terra e frágeis mudas. Ela foi vista nos pátios de treinamento tendo aulas de arco e flecha com o capitão da guarda. Sua testa enrugada em concentração, enquanto ela aprendia a entalhar uma flecha, a puxar a corda, a soltar. Ela realizou seus deveres públicos com uma graça impecável que silenciou qualquer fofoca da corte. Em banquetes, ela era uma anfitriã charmosa e inteligente. Em conselho, quando sua presença era requerida, ela era atenta e oferecia insights que eram afiados e bem researched.
Ela era a rainha perfeita em tudo, exceto em um respeito. Ela não era mais dele. Em particular, ela era um fantasma. Eles passavam nos corredores, e ela inclinava a cabeça com um sorriso sereno, distante. Sua Majestade, as palavras eram uma constante, polida dispensa. Ela nunca o procurou. Ela nunca pediu a opinião dele ou compartilhou uma descoberta de sua leitura. A mulher quente, vibrante que tinha derramado seus pensamentos e sentimentos na vida dele, como se tivesse um suprimento infinito, tinha sumido. Em seu lugar estava esta calma, contida estranha em um corpo familiar. Uma noite ele a encontrou no conservatório restaurado. O sol tinha se posto e os painéis de vidro refletiam o índigo profundo do céu do crepúsculo. Lanternas lançaram um brilho dourado quente sobre a nova vida brotando nos canteiros há muito dormentes. Ela estava de joelhos, suas mãos profundamente na terra escura, cuidadosamente cuidando de uma fileira de brotos pálidos, delicados. Ela não o ouviu se aproximar. Por um momento, ele apenas a observou. Esta mulher mortal que escolheu passar suas horas fugazes, persuadindo a vida da sujeira em um castelo dos mortos. Ele se lembrou do coração dela, o som de que ele tinha reclamado. Tump, 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 um ritmo frenético, vivo. Ele tinha chamado de barulho. Agora ele sabia que era o som da vida. O som dela, e ele tinha silenciado, não parando-o, mas enviando-o tão para longe que ele não podia mais ouvi-lo. Ele tinha pedido espaço e ela tinha dado a ele um mundo inteiro disso. Ele era o rei de um reino silencioso e ela era a única habitante de um vibrante jardim ensolarado, no qual ele não era mais bem-vindo. A primeira semana do retiro estratégico de Ara passou em uma névoa de negação para Qasim. Ele disse a si mesmo que era uma fase, um ataque prolongado de Pierre que se esgotaria. Ele era um rei. Ele era um ser antigo, poderoso. Ele não seria desfeito pelos humores de uma mulher mortal. Ele se jogou em seu trabalho, realizando longas e exaustivas sessões de conselho, debruçando-se sobre disputas territoriais e acordos comerciais, até que a escrita embaçasse diante de seus olhos. Ele buscou a companhia de seus irmãos, engajando-se em lutas de sparring com Valerus, que deixaram o pátio de treinamento cicatrizado e seu próprio corpo zumbindo com uma violência frustrada, não gasta. Mas o espaço que ela tinha esculpido de sua existência não era um vazio passivo. Era uma presença ativa, invasora. O silêncio em seus aposentos à noite era um peso físico. Ele deitava no centro da vasta cama vazia e se encontrava ouvindo o som de sua respiração suave, um som que ele tinha uma vez achado tão intrusivo. Agora sua ausência era um vácuo rugindo. Ele andava pelos salões e seus olhos instintivamente a procuravam. Um flash de seu vestido azul favorito, o marrom quente de seu cabelo. Ele encontrou apenas sombras e pedra fria. A mudança não passou despercebida por sua corte ou seus irmãos. Eles eram criaturas de observação, mestres em ler as sutis mudanças nas correntes de poder. A súbita mudança de Ara para Mala Leste, seu comportamento frio e formal, e o subsequente humor negro do rei foram o assunto de sussurros abafados em cada alcova sombria. Ela parece revitalizada, Luciano observou. Uma noite eles estavam no estudo de Kazemi, o mesmo quarto onde a conversa fatal tinha acontecido. O ar estava denso com ironia. Kazemi estava olhando para o fogo, um copo de vinho tinto sangue intocado em sua mão. Ela está se ocupando, Kazemi disse, sua voz monótona. Ela está prosperando. Lucian corrigiu gentilmente. Eu a vi nos jardins hoje. A equipe a adora. Ela conhecia cada jardineiro pelo nome. Ela estava rindo, eu não a ouvia rir há semanas. A mão de Kazemi a apertou em seu copo. Ele também não. Ele tinha sido o único receptor daquele som por meses. Uma música brilhante, borbulhante, que muitas vezes tinha rompido seus humores mais sombrios. Agora ela compartilhava com jardineiros.
Foi Valerus previsivelmente quem torceu a faca. Ele encontrou Kazemi tarde uma noite na armaria, afiando sem sentido uma espada que já era letalmente afiada. O arranhão de pedra molhada em aço era um som rítmico irritante na escuridão iluminada por tochas. Valerus encostou-se em um suporte de lanças, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Finalmente conseguiu o que você queria, irmão. O castelo está tão quieto quanto um túmulo novamente. Não é a peça adorável. A mão de Kazemi parou. Eu tenho trabalho a fazer, Valerus. Oh, eu tenho certeza. Valerus arrastou as palavras, caminhando mais perto. Todo aquele negócio real. Muito mais fácil de concentrar agora, eu imagino. Sem aquilo, o que se era? Aquele batimento incessante. Ele bateu 2 dedos contra seu próprio peito em um ritmo zombeteiro. Nenhum barulho, nenhum sentimento. Apenas o belo, interminável silêncio que você passou um milênio cultivando. Você deve estar aliviado. Cada palavra era um dardo perfeitamente mirado. Kazemi sentiu uma raiva tão fria e pura que quase o dividiu em 2. Ele queria cravar a espada em sua mão através do coração zombeteiro de seu irmão. Valerus viu o olhar em seus olhos e seu sorriso malicioso se alargou. Cuidado, Kazemi. Você está sentindo algo. Negócio terrível. Ele estava jogando as próprias palavras de Kazemi, suas próprias reclamações de volta em seu rosto. E ele estava certo. O silêncio não era pacífico. Era um tormento. O espaço não era liberdade. Era uma prisão de sua própria autoria. O peso total de sua tolice começou a se instalar sobre ele, não como um único golpe esmagador, mas como uma podridão lenta e rastejante. Ele começou a notar as pequenas coisas, as minúsculas impressões da presença dela, que ele nunca tinha conscientemente registrado até que elas se foram. As únicas flores selvagens que ela costumava deixar em um vaso de botão em sua mesa não estavam mais lá, e a mesa parecia estéril. O volume específico de poesia que ela tinha lido para ele estava de volta em sua prateleira na biblioteca, sua lombada nivelada com as outras, não mais marcando um lugar em sua história compartilhada. A mistura particular de chá que ela preferia não era mais brewed, e o ar nas manhãs parecia fino e sem vida, sem seu perfume. Ele tinha pensado que a presença dela era uma invasão, uma tomada. Ele viu agora que tinha sido uma oferta, um presente constante, gentil de calor e vida e cor, e ele não só tinha recusado, ele tinha desprezado. Uma noite, incapaz de suportar o vazio opressor de seus próprios quartos, ele se encontrou andando pelo corredor silencioso em direção à ala leste. Ele parou a 100 pés de sua suíte, escondido nas sombras profundas de uma tapeçaria. Ele viu uma lasca de luz de sob sua porta. Ele podia ouvir o fraco, abafado som dela se movendo dentro. Ele ficou lá por um tempo imensurável, um rei no exílio, encarando uma porta fechada. Ele tinha querido espaço. Ela tinha dado a ele, e naquele espaço ele estava completamente, terrivelmente sozinho. Ele virou e caminhou de volta para seus aposentos vazios. O peso do silêncio mais pesado que qualquer coroa. Ele não podia suportar isso. 3 semanas. 3 semanas de perfeita, cortês distância. 3 semanas de dormir em uma cama que parecia um sarcófago. 3 semanas de passar por ela nos corredores e receber aquele aceno sereno, destruidor de almas, o rei, acostumado a dobrar o mundo à sua vontade, estava quebrando. Ele a encontrou onde ele sabia que ela estaria tarde na noite quando o resto do castelo estava envolto em sono. A biblioteca tinha se tornado seu santuário, sua fortaleza. Um único candelabro em uma mesa maciça de carvalho lançou uma poça de luz dourada tremeluzente, mantendo a imensa escuridão do quarto à distância. Ela sentou dentro daquele círculo de luz, uma pequena figura iluminada contra um pano de fundo de sombra infinita. Ela estava tão absorta no mapa que estava estudando, suas delicadas linhas e tinta desbotada espalhadas diante dela.
que ela não sentiu a aproximação dele. Kazemi parou logo fora do anel de luz, uma criatura da escuridão espreitando em um espaço quente e vivo. Seu cabelo estava frouxamente trançado, alguns fios escapando para enrolar ao redor de seu rosto. Sua testa estava enrugada em concentração. Ele podia ver o fraco pulso em sua garganta, um minúsculo tremor rítmico. Tump, tump, o som que ele tinha uma vez desprezado. Ele teria dado um século de sua vida imortal para estar perto o suficiente para ouvi-lo novamente. Aira, ele disse. Sua voz era áspera, uma dobradiça enferrujada na quietude profunda. Ela não se assustou. Sua cabeça levantou lentamente, seus olhos encontrando-o na escuridão. Não havia surpresa neles, nenhum medo, apenas uma paciência profunda, cansada. Ela olhou para ele como se ele fosse uma inevitabilidade cansativa, uma tempestade que tinha finalmente chegado depois de céus longos, ameaçadores. Sua Majestade, ela disse, sua voz um murmúrio quieto. Ele entrou na luz e sentiu como uma invasão. O calor das velas roçou sua pele fria. Ele se sentiu desajeitado, monstruoso, uma intrusão em sua peça cuidadosamente construída. Ele tinha vindo aqui para exigir, para enfurecer, para romper esta calma irritante que ela usava como armadura. Que jogo é este, Ara? Ele perguntou, as palavras saindo mais duras do que ele pretendia. Esta performance está abaixo de você, está abaixo de nós. Sua expressão não mudou. Ela cuidadosamente colocou um peso de papel de vidro no canto do mapa para impedi-lo de enrolar. Seus movimentos eram deliberados, sem pressa. Não é um jogo, ela disse. Seu olhar levantando para encontrar o dele novamente. Seus olhos eram claros, diretos e completamente desprovidos do calor que ele se lembrava. Um jogo implica um vencedor e um perdedor. Isso é simplesmente um novo arranjo. Um que eu entendi que você desejava. A resposta calma e racional o enfureceu mais do que lágrimas ou acusações jamais poderiam ter feito. Eu desejava. Eu nunca pedi por isso. Para você se enclausurar como uma freira. Para você me tratar como um estranho. Você não? Ela perguntou. Um leve, quase imperceptível arco em sua sobrancelha. Minha memória do assunto é diferente. Eu lembro do sentimento, sendo que minha presença era sufocante, que o som do meu coração era um ruído indesejado, que você desejava o silêncio que existia antes da minha chegada. Ele se encolheu como se ela o tivesse atingido. Ela sabia. Claro, ela sabia. A realização caiu sobre ele com a força de um golpe físico. Ela o tinha ouvido. Cada palavra descuidada, cruel, impensada. Isso não era um par, isso era uma resposta. Uma resposta lógica, devastadoramente precisa a um pedido que ele tinha feito. Você ouviu? Ele sussurrou. A raiva esvaindo-se dele, substituída por um pavor frio, nauseante. As paredes deste castelo são grossas. Ela disse, sua voz ainda estranhamente uniforme, mas nem sempre grossa o suficiente. Foi uma conversa iluminadora. Vergonha, uma emoção quente, desconhecida o invadiu. Ele não tinha defesa. Ele não tinha desculpa. Ele tinha reclamado dela para seus irmãos, como um menino mimado reclamando de um novo brinquedo que era muito complicado. E ela tinha ouvido. Ele deu um passo mais perto, sua mão instintivamente alcançando-a, um gesto de apelo, de desespero. Ele precisava tocá-la para sentir o calor de sua pele para se ancorar. Ara eu. Ela se moveu antes que seus dedos pudessem roçar seu braço. Não foi um estremecimento ou um recuo. Foi um pequeno, consciente, deliberado movimento. Ela simplesmente se levantou de sua cadeira e deu um passo para trás, criando um espaço de cerca de 2 pés entre eles. Poderia muito bem ter sido uma milha. O ar naquela fenda crepitou com tudo o que ele tinha quebrado. Sua mão caiu vazia ao seu lado. A rejeição foi absoluta, silenciosa e completa.
Você expressou uma necessidade de espaço, Sua Majestade. Ela disse, sua voz suave, mas com borda de aço. Eu estou meramente fornecendo-o. Não é do seu agrado. Ela estava usando as próprias palavras dele, seus próprios desejos egoístas, como um escudo. Ela estava dando a ele exatamente o que ele tinha pedido, e era um castigo mais requintado do que qualquer tortura que ele já tinha concebido. Ele não podia argumentar com a lógica dela. Ele não podia se enfurecer contra a conformidade dela. Ela não tinha dado a ele nenhuma emoção para lutar, nenhuma raiva para aparar. Ela simplesmente tinha concordado com ele. Ele ficou lá derrotado, um rei sem poder, um predador sem presa. Ele era o ser mais poderoso por 1000 milhas, e ele estava sendo mantido à distância pela quietude de uma mulher mortal. Eu vejo, ele disse, as palavras ocas. Não havia mais nada a dizer. Ele tinha sido julgado e achado culpado. E sua sentença era esta quietude insuportável. Ele virou e caminhou para longe de seu círculo de luz e de volta para as sombras que eram seu direito de nascença. Ele não olhou para trás. Ele sentiu os olhos dela sobre ele, mas ele não podia suportar ver o olhar neles. Somente quando o som de seus passos tinha completamente desaparecido, quando a vasta biblioteca estava novamente silenciosa, a compostura de Ara finalmente quebrou. Seus joelhos cederam e ela afundou de volta em sua cadeira, suas mãos agarrando a borda da mesa. Uma única lágrima quente escapou e traçou um caminho através da fina camada de poeira em sua bochecha. Ela a deixou cair, uma pequena mancha escura no antigo mapa de uma terra que ela não mais reconhecia. Então ela limpou seu rosto, sua mão tremendo com o esforço de se manter unida. Ela não choraria por ele. Ela não o faria. Ela tinha trabalho a fazer. A gala anual do solstício era o auge do calendário social da corte. Uma noite de mentimento forçado e manobra política disfarçada de celebração. Casemi sempre tinha desprezado isso. A pressão de corpos, a cacofonia de tagarelice sem sentido, o cheiro arranhador de vinho e suor e perfume. Este ano era uma forma única de inferno. Ele estava no nudez com vista para o grande salão de baile, um copo de vinho em sua mão, uma máscara de indiferença real fixada em seu rosto, e a observou. Ara era uma visão. Ela usava um vestido de veludo safira profundo que parecia beber a luz das 1000 velas tremeluzindo nos lustres. Seu cabelo estava penteado para cima, adornado com pequenos diamantes em forma de estrela que brilhavam a cada virar de sua cabeça. Ela não estava de pé ao lado dele, um belo mas silencioso acessório ao seu poder. Ela estava se movendo pela multidão reunida. Um corpo celestial com sua própria atração gravitacional. Ele a observou falar com o velho conde grisalho das Marchas do Norte, um homem notoriamente difícil e tácito. Ela estava ouvindo atentamente, sua cabeça inclinada, e depois de um momento, o velho conde realmente sorriu, um raro rachar de sua fachada de granito. Ele a viu em debate com o embaixador das Ilhas de Verão, suas cabeças próximas uma da outra, gesticulando para um mapa imaginário no ar entre eles. A embaixadora, uma mulher conhecida por sua inteligência afiada, estava acenando com a cabeça em clara admiração. Ara não estava apenas sobrevivendo em sua ausência. Ela estava comandando. O espaço que ele tinha forçado sobre ela tinha se tornado seu palco. Ela tinha preenchido não com saudade ou luto, mas com inteligência, graça e uma força tranquila que atraía outros a ela. Os cortesãos que antes a tinham visto como a frágil mascote humana do rei, agora a viam como um poder em seu próprio direito. Então ele viu o Duque de Albi, jovem, bonito, com uma arrogância que vinha de dinheiro novo e sangue velho. O Duque tinha estado circulando a Ara a noite toda. Agora ele a tinha finalmente encurralado perto das portas francesas que levavam às varandas cobertas de neve. Ele estava se inclinando perto, sua voz um murmúrio baixo, seus olhos fixos no rosto dela,
Com uma fome apreciativa que era inconfundível, ele ofereceu a ela seu braço para levá-la para fora para a escuridão fria e privada. E naquele momento, Kazemi sentiu algo feio e primal se retorcer em seu estômago. Era um sentimento tão antigo e possessivo que o assustou com sua intensidade. Ciúme quente, preto e absoluto. Era o sentimento de um dragão observando um ladrão se aproximar de sua horda. Ele observou enquanto a Ara dava ao duque um polido, porém firme, aceno de sua cabeça. Ela se desvinculou dele com uma facilidade praticada, virando para falar com uma dama de companhia que passava, deixando o duque momentaneamente encalhado. Não havia flerte, nenhum encorajamento. Mas não importava. A visão de outro homem olhando para ela com tal desejo aberto dele ousando acreditar que ele tinha uma chance, acendeu um fogo frio nas veias de Kazemi. Ele tinha sido um tolo arrogante, cego. Ele a tinha visto apenas em relação a si mesmo. A mulher que dormia em sua cama, que aquecia seus aposentos, que preenchia seu silêncio. Ele nunca a tinha realmente visto. A mulher que podia encantar um conde de porta, debater com um embaixador astuto e sem esforço desviar os avanços de um belo duque. Ele não tinha tomado uma consorte. Ele tinha ligado uma rainha ao seu lado e tinha sido muito estúpido para perceber isso. Ele se lembrou de sua reclamação, as palavras que agora assombravam cada momento de seu despertar. Um coração humano bate tão alto. Ele tinha pensado nisso como uma falha, uma fraqueza, uma intrusão. Agora, observando-a através do salão de baile, tão viva e vibrante e separada dele, ele entendeu. Seu coração batendo não era barulho. Era a fonte de seu poder. Era o motor de seu calor, sua inteligência, sua coragem. Era tudo o que ele não era. A presença sufocante que ele tinha lamentado. Não tinha sido uma jaula de sua criação. Tinha sido a escolha dela a cada dia de estar perto dele, de compartilhar sua luz, seu calor, seu ridiculamente lindo coração alto com uma criatura de frio e quietude. Era uma escolha, um presente diário ativo. E ele, em sua arrogância imortal, tinha confundido isso com uma corrente. Ele finalmente entendeu. O espaço que ele tinha desejado não era liberdade. Era o esquecimento. Era o frio, estéril, imutável silêncio em que ele tinha vivido por 1000 anos. Ara tinha sido sua única chance de escapar disso, e ele a tinha afastado. O Duque de Albi ainda estava olhando para ela do outro lado do quarto. Kazemi encontrou o olhar do homem, e por um segundo fugaz, ele deixou a máscara cair. Ele deixou o duque ver o predador antigo, possessivo que espreitava sob o verniz do rei. O duque empalideceu, fez uma reverência brusca na direção geral deles e rapidamente se derreteu de volta na multidão. Foi uma vitória mesquinha, sem sentido. Não mudou o fato de que a Ara ainda estava a 100 pés de distância, cercada por admiradores, vivendo uma vida que não mais o incluía. Ele tinha banido o único som no universo que importava, e o silêncio resultante era o som de seu próprio coração, se ele ainda tivesse um, quebrando. O estudo estava exatamente como tinha sido naquela primeira noite. Um fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes forradas de livros. O ar estava denso com o cheiro de papel velho e madeiras. A única diferença era o próprio Kazemi. Ele não era o rei relaxado reclamante. Ele era um espectro esvaziado por uma dor tão profunda que parecia uma doença física. Ele tinha convocado Lucien. A zombaria de Valerus, eu te disse, seria insuportável. Mas Lucien talvez entendesse. Seu irmão mais diplomático chegou silenciosamente, sua expressão cuidadosamente neutra, enquanto ele absorvia o estado devastado de Kazemi. Ele aceitou o copo de vinho que Kazemi ofereceu e esperou. Por um longo tempo, Kazemi não disse nada. Ele encarou as chamas,
observando os troncos desmoronar em brasas, uma metáfora excessivamente adequada para o que ele tinha feito com sua vida. O silêncio se esticou, não mais o quieto confortável de irmãos, mas o silêncio tenso de espera de um confessionário. Ela me ouviu, Kazen disse finalmente, sua voz um rosnado baixo. Aquela noite ela estava fora da porta. A compostura de Lúcia não vacilou, mas um lampejo de profunda tristeza passou por seus olhos. Eu vejo, ele disse suavemente. Ela me deu exatamente o que eu disse que queria. Ele continuou. Uma risada amarga, de autoaversão escapando dele. Silêncio, espaço, paz, e é um tormento além de qualquer um que eu já tenha conhecido. O castelo é apenas pedra novamente, Lucian. É frio. Ele finalmente se virou do fogo para encarar seu irmão, seu rosto despojado de todo o seu orgulho real. Ele parecia antigo e perdido. Sinto falta dela. Não é apenas o calor, os presentes. São as pequenas coisas, as coisas ridículas. Sinto falta do jeito que ela deixava flores em minha mesa. Flores que estavam sempre mortas pela manhã. Senti falta do jeito que os livros dela se amontoavam em toda parte. Uma bagunça de papel e ideias. Senti falta do som de sua respiração quando ela dormia. Sua voz quebrou nas últimas palavras. Ele olhou para suas mãos, para os longos dedos pálidos que uma vez tinham conhecido o calor da pele dela. Eu reclamei do coração dela, que era muito alto. Deuses, Lucian, que tolo eu era. Era o som mais bonito do mundo, e eu disse a ela que não queria ouvi-lo. Ele afundou em uma cadeira, o grande rei vampiro, derrubado pela ausência de uma única mulher mortal. Eu quebrei, e eu peguei esta coisa linda, vibrante, viva que ela me ofereceu, e eu a quebrei com minha negligência. Meu medo, Lucian perguntou, sua voz gentil. Kazé me olhou para cima, seus olhos assombrados. Sim, medo. Eu te disse que ela estava me sufocando. Não era ela. Era eu. Era o sentimento. Ela me fez sentir coisas que eu não sentia há séculos. Vulnerabilidade, uma necessidade por outra pessoa. Isso me aterrorizou. Era mais fácil chamar de um aborrecimento, para afastá-la, do que admitir que uma mulher mortal fugaz tinha se tornado a âncora de toda a minha existência. Eu falei por medo, e eu destruí tudo. Ele enterrou seu rosto em suas mãos. O que eu faço? Como eu conserto isso? Lucian ficou quieto por um momento, deixando o rugido de seu irmão, confissão dolorosa, preencher o quarto. Ele caminhou até a lareira, sua própria reflexão uma forma escura no vidro de uma moldura de quadro. Você não pode comandar o perdão dela. Kazemi, você não pode exigir seu retorno. Você jogou o amor dela de volta na cara dela e chamou de um incômodo. A ferida é profunda. Ele virou-se, sua expressão séria. Você deve fazer o que você não tem feito desde que você era um menino. Você deve ser humilde. Você deve ser paciente. E você deve estar preparado para que isso fale. O que eu faço? Kazemi repetiu, sua voz abafada por suas mãos. Você diz a ela, Lucian disse, sua voz firme, mas gentil. Não o que você quer dela. Você diz a ela o que você me disse, a verdade. Você diz a ela que você era um tolo. Você diz a ela que você estava com medo. Você não dá desculpas. Você pede desculpas, não como um rei, mas como o homem que a machucou. Ele veio e ficou diante da cadeira de seu irmão. E você deve mostrar a ela. Palavras são vento. Ela não confiará nas suas agora. Você deve mostrar a ela que você mudou. Que você a vê verdadeiramente a vê por quem ela é. Lucian pausou, suas palavras finais caindo com quietude final na sala parada. E você deve estar preparado para ela não acreditar em você. Ou pior, para não mais se importar. Você pediu espaço. Ela pode ter decidido que gosta. As palavras foram um frio pico de terror no peito de Kazemi. O pensamento de que ela poderia estar mais feliz agora em seu mundo quieto, ordenado sem ele, era uma dor mais afiada que qualquer lâmina.
Mas Lucian estava certo. Ele tinha que tentar. Ele devia isso a ela. Ele tinha que se aventurar no espaço frio, silencioso que ele tinha criado, e ver se havia algo deixado para salvar dos destroços. Os gestos começaram sutilmente, como os primeiros raios tentativos de um amanhecer que talvez nunca rompesse. Kazemi não invadiu sua nova suíte ou exigiu uma audiência. Ele tinha aprendido através da dor que seu poder e posição eram inúteis aqui. Esta não era uma batalha a ser vencida com força, mas uma peregrinação a ser feita de joelhos. Uma semana depois de sua confissão a Lucian, Ara acordou para encontrar algo no chão, logo fora de sua porta. Era uma única flor perfeita, uma pétala de lua. Suas pétalas da cor de creme fresco, tão delicadas que eram quase translúcidas. Era uma flor notoriamente difícil de cultivar, uma que só abria seu rosto para a lua cheia e murchava ao nascer do sol. Ela tinha passado semanas no conservatório, tentando persuadir um vaso de mudas teimosas à vida sem sucesso. Este era impecável, seu caule repousando em um leito de musgo úmido para mantê-lo vivo. Não havia nota, nenhuma grande declaração, apenas a flor, uma desculpa em forma botânica, um tranquilo reconhecimento de suas paixões, do mundo que ela estava construindo para si mesma. Ela hesitou, sua mão pairando sobre ela, então rapidamente a trouxe para dentro, seu coração dando um doloroso sobressalto traidor. Alguns dias depois, enquanto ela trabalhava nos arquivos, um servo chegou com uma bandeja de prata. Nela estava um pote fumegante de seu chá de jasmim favorito e um pequeno prato de bolos de mel exatamente do jeito que ela gostava. Ela não tinha pedido. Quando ela olhou para a jovem serva em confusão, a garota apenas abaixou a cabeça e murmurou das cozinhas do rei: "Minha senhora, ele ordenou que fosse trazido a você." Ele estava lembrando. Ele estava prestando atenção aos pequenos detalhes de seu conforto, as coisas que ele uma vez tinha tomado como garantidas. Ela bebeu o chá e ele tinha gosto de uma frágil, aterrorizante esperança. O gesto mais significativo veio durante uma reunião do pequeno conselho. Eles estavam debatendo uma disputa de fronteira com as tribos das colinas do norte, uma questão complexa envolvendo antigos direitos de pastagem e novas rotas comerciais. Ara, que tinha estado estudando a cartografia da região, apontou uma discrepância nos mapas sendo apresentados por Lord Vorlag, um nobre beligerante da velha guarda que via sua presença no conselho como uma afronta. "Se você olhar os mapas da terceira dinastia, meu senhor," ela começou, sua voz calma e clara, "você verá que o curso dos rios era significativamente diferente. As terras que você reivindica como boreal eram na verdade designadas como pastagem comum. Sua reivindicação é baseada em um mapa que está 500 anos fora de data." O rosto de Lord Vorlags roxeou. "Não estamos aqui para sermos lecionados sobre geografia por um estrangeiro." Ele zombou, o insulto pairando no ar. "Este é um assunto para guerreiros e estadistas, não para bibliotecários." O quarto ficou em silêncio. Cada olho se virou para Kazemi, sentado à cabeceira da mesa. No passado, ele poderia ter deixado o comentário passar ou oferecido uma repreensão branda, desdenhosa. Em vez disso, uma quietude caiu sobre ele. Uma concentração de poder tão intensa que parecia que a temperatura no quarto tinha caído em 10 graus. Ele não levantou a voz. Ele não tinha que. Ele fixou seu olhar em Lord Vorlag, e seus olhos eram lascas de obsidiana. "Lord Vorlag," ele disse, sua voz um sussurro baixo, letal. "O conselho da dama foi procurado e é valorizado. Você mostrará a ela o respeito que sua posição e seu intelecto demandam, ou você será dispensado deste conselho permanentemente. Você me entende?" A ameaça era absoluta. Vorlag, que tinha enfrentado exércitos, encolheu-se em seu assento, um rubor de medo substituindo sua raiva. "Sim, Sua Majestade." "Minhas desculpas, minha senhora."
Kazemi então virou seu olhar para ela. Não era um olhar de posse, mas de apoio, uma silenciosa declaração pública. Eu te vejo, eu te valorizo. Ele então acenou para ela, um pequeno, quase imperceptível gesto de diferença. Por favor, Aara, continue. Ela o fez, sua voz vacilando apenas por um segundo antes de ela recuperar sua compostura. Mas por dentro, suas paredes cuidadosamente construídas estavam tremendo. Ele não tinha apenas defendido a honra dela. Ele tinha validado sua contribuição. Ele tinha usado seu poder não para controlá-la, mas para elevá-la. Foi uma mudança profunda, uma mudança tão fundamental que a assustou. Ela estava cansada. Seu coração tinha sido quebrado por sua negligência e era uma coisa frágil, guardada agora. Mas ela também era justa. Ela viu o esforço. Cada gesto era uma pedra cuidadosamente colocada em um caminho de volta para ela. Uma flor, uma xícara de chá, uma defesa pública. Ele não estava dizendo a ela que ele tinha mudado. Ele estava mostrando a ela. E contra sua vontade, contra seu melhor julgamento, ela se viu dando um passo tentativo naquele caminho, perguntando-se onde poderia levar. Ele a encontrou no lugar que era mais verdadeiramente dela. O antigo estúdio de pintura na Torre Oeste tinha sido seu mais recente projeto, um espaço que ela tinha reivindicado de poeira e desuso. Era uma bagunça gloriosa. Telas em vários estados de conclusão estavam encostadas nas paredes, algumas cobertas por esboços a carvão da arquitetura gótica do castelo, outras em vibrantes mundos abstratos de cor. O ar cheirava a terebentina e óleo de linhaça, um cheiro agudo, limpo de criação. Frascos eriçados com pincéis estavam em cada superfície, e respingos de tinta adornavam as tábuas do chão como folhas de outono caídas. Ela estava de pé diante de uma grande tela inacabada, uma mancha de azul ultramarino em sua bochecha, sua expressão uma de concentração feroz. Kazemi não entrou, ele estava no limiar, o arco de pedra da porta emoldurando-o como uma figura em um retrato. Este era o mundo dela, o espaço dela, e ele era um estranho. Ele tinha aprendido isso. Ele esperou silencioso até que ela sentiu sua presença e se virou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente em surpresa. Seu primeiro instinto foi colocar seu pincel para limpar a tinta de sua bochecha para se tornar a consorte equilibrada mais uma vez. Ela resistiu a isso. Este era o espaço dela. Ele a aceitaria como ela era, ou de jeito nenhum. Sua Majestade, ela disse, sua voz neutra, mas ela não fez reverência. Ele deu meio passo para dentro do quarto, seus olhos escaneando o caos vibrante. Ele olhou de seus dedos manchados de tinta para o mundo meio acabado na tela. Ele parecia cansado, ela pensou, mais velho que a eternidade. A arrogância tinha sumido, substituída por uma vulnerabilidade profunda, esvaziada, que era mais desarmante do que qualquer demonstração de poder. Ara, ele começou, sua voz quieta, hesitante. Posso falar com você? Ela acenou com a cabeça, gesticulando com seu pincel para um banco de madeira bambo. Você é o rei. Você pode fazer o que quiser. Não, ele disse, a palavra afiada com dor. Não, isso não é verdade. Não aqui. Não com você. Ele ignorou o banco, escolhendo permanecer de pé, mantendo uma distância respeitosa. Ele não a apertaria. Ele não intimidaria. Ele tomou um fôlego, o som anormalmente alto no estúdio quieto. Eu não vim para dar desculpas. Não há nenhuma. Eu vim para pedir desculpas. Ele olhou diretamente para ela, seus olhos escuros segurando os dela, e ela podia ver a aterrorizante honestidade neles. O que eu disse foi cruel e tolo e imperdoável. Eu era um tolo. Ele pausou como se reunindo a força para dizer a próxima parte. Eu te disse que você estava me sufocando. Isso era uma mentira. A verdade é que eu estava sufocando sob o peso do meu próprio medo. Por séculos eu não tenho sentido nada. Uma longa paisagem cinza imutável. E então você veio. Você trouxe cor e barulho e calor. Você me fez sentir novamente.
e isso me aterrorizou. Esta não era a confrontação desajeitada e raivosa na biblioteca. Esta era uma confissão crua, sem verniz e totalmente humilhante para uma criatura tão orgulhosa quanto ele. Precisar de alguém, ele continuou, sua voz caindo para um quase sussurro, ter minha paz dependendo da presença de outro ser. Era uma vulnerabilidade que eu não podia aceitar. Era mais fácil culpar você, culpar seu coração alto, do que admitir a verdade que meu mundo frio, silencioso não era mais suficiente, que eu não era mais suficiente. A culpa não estava em você, Ara. Estava em mim, em meu orgulho, em meu medo. Ele finalmente quebrou o contato visual, olhando para o chão salpicado de tinta. O silêncio que eu pensei que queria é um castigo. O espaço que eu exigi é um vazio. Eu não quero espaço, Ara. Eu não quero silêncio. Seu olhar levantou de volta para o dela, preenchido com uma esperança desesperada, suplicante. Eu te quero. Ele levantou uma mão antes que ela pudesse falar. Eu não te peço para me perdoar. Eu sei que eu não mereci isso. Eu não te peço para voltar para meus quartos ou para mudar qualquer coisa que você tenha construído para si mesma aqui. Eu peço apenas por uma chance. A chance de tentar ganhar sua confiança novamente, para te mostrar que eu te vejo, não como uma extensão de mim mesmo, mas como a mulher notável que você é. Ele estava lá, o rei vampiro, despojado de sua coroa e seu poder, seu coração metaforicamente exposto no chão de seu estúdio. Ele tinha dado a ela todo o poder. Ele tinha se feito completamente vulnerável. Ele não se moveu mais perto. Ele não tentou tocá-la. Ele apenas ficou lá esperando por seu veredito, preparado para o exílio que ele sabia que merecia. O próprio coração de Aar era um tambor frenético contra suas costelas. Cada palavra que ele falou foi um desmantelamento da armadura que ela tinha tão cuidadosamente construído ao redor disso. Ela tinha se preparado para raiva, para demandas, para manipulação. Ela não tinha se preparado para isso, para a honestidade crua, sem escudo, para uma confissão que espelhava sua própria solidão secreta. Ela olhou para ele, verdadeiramente olhou para ele, e viu não o monstro, não o rei, mas o homem. Um homem perdido em uma eternidade de sua própria criação, a quem tinha sido dado um salva-vidas, e tinha, por medo, tentado cortar a corda. Ela tomou um fôlego lento, o cheiro de terebentina agudo em seus pulmões. Sua mão, segurando o pincel, estava tremendo. Ela tinha uma escolha. Ela podia mandá-lo embora, de volta para seu mundo frio, silencioso, e ela estaria inteiramente justificada. Ela podia manter sua difícil uma peça, sua vida autocontida. Ou ela podia correr o risco mais aterrorizante de todos. Ela podia acreditar nele. Palavras são fáceis, Kazemi, ela disse, sua voz quieta, mas firme. Ela usou o nome dele pela primeira vez em semanas. E ela viu o lampejo de esperança dolorida em seus olhos. Você me ensinou isso. Ela não sorriu. Ela não correu para ele. Mas ela também não o mandou embora. Ela virou de volta para sua tela, seu santuário. E depois de um momento, ela falou novamente, seus olhos na imagem semi-formada. A luz neste canto está errada. Eu não consigo parecer capturar o jeito que a aurora atinge o parapeito leste. Não foi perdão. Não foi uma aceitação, mas foi uma abertura, uma rachadura na parede. Ela estava deixando-o entrar, apenas um pouco em seu mundo. Kazemi entendeu. Ele não pressionou. Ele não empurrou por mais. Ele simplesmente caminhou lentamente e ficou a poucos pés atrás dela, olhando para a tela. É uma luz fria, ele disse suavemente. Quase prateada. Tem menos ouro nela do que o crepúsculo. E então ele ficou. Ele não a tocou. Ele mal falou. Ele apenas a observou pintar. Um guardião silencioso, humilde na borda de seu mundo. O silêncio entre eles não era mais hostil ou vazio. Era contemplativo, hesitante, preenchido com a frágil possibilidade de um novo começo.
Quando ela finalmente pousou seus pincéis, horas depois, ele ainda estava lá. Ele não tinha se movido. Ele tinha simplesmente esperado. A cura não foi uma inundação, mas uma maré lenta, paciente. Por dias, suas interações foram tentativas. Breves encontros na ponte que ele estava tão laboriosamente tentando reconstruir. Ele aparecia no conservatório enquanto ela trabalhava, sem falar, apenas observando-a persuadir a vida do solo. Ele começou a deixar livros para ela fora de sua porta. Não raras primeiras edições, mas textos sobre assuntos que ele a tinha ouvido discutir, sobre rotação de culturas, sobre teoria arquitetônica, sobre os padrões migratórios de pássaros. Eles não eram presentes para impressionar, mas presentes para apoiar. Eles disseram, eu estou ouvindo. O verdadeiro ponto de virada veio uma semana depois de sua desculpa. Ara, incapaz de encontrar uma referência específica de que ela precisava, aventurou-se em sua biblioteca privada, aquela adjacente aos seus aposentos pela primeira vez desde que ela tinha partido. Ela tinha esperado encontrá-la vazia. Em vez disso, ela o encontrou lá, caído em sua grande poltrona de couro, um livro aberto, mas não lido em seu colo. Ele parecia como se não tivesse dormido em um século, seu rosto abatido e pálido mesmo para ele. Ele olhou para cima enquanto ela entrava, e a esperança que flamejou em seus olhos era tão crua, tão desesperada, que a fez doer. Ela não disse nada. Ela caminhou até a prateleira, de costas para ele, seu próprio coração martelando contra suas costelas. Ela sentiu o olhar dele sobre ela, um peso físico, mas não era o olhar de um predador ou de um rei. Era o olhar de um penitente. E ela encontrou seu livro, mas em vez de sair, ela hesitou. Tomando um fôlego profundo, ela caminhou até a pequena mesa ao lado de sua cadeira. Semanas atrás, ela tinha segurado um vaso de suas flores murchando. Agora estava nu. Ela colocou o livro que ela estava carregando na mesa com um suave baque. Então ela virou e saiu do quarto, seu propósito cumprido. Ela retornou 10 minutos depois. Ele não tinha se movido. Em suas mãos, Al-Hel carregava uma pequena xícara fumegante. Ela caminhou de volta para a mesa ao lado de sua cadeira e colocou a xícara de chá. Era a mistura que ele preferia, escura e esfumaçada. Aquela que ela costumava fazer para ele em noites frias. Ele olhou da xícara para o rosto dela, sua expressão uma de descrença atordoada, reverente. Sua garganta trabalhou, mas nenhum som saiu. Ara encontrou o olhar dele, e pela primeira vez desde aquela noite terrível fora de seu estudo, ela não desviou o olhar. A raiva tinha sumido. A dor ainda estava lá, uma contusão tenra sob a superfície, mas estava sobreposta com algo novo, algo frágil e corajoso. Ela não foi para a cadeira ao lado dele, aquela que ela sempre tinha ocupado. Essa proximidade não tinha sido ainda conquistada. Em vez disso, ela cruzou para a poltrona oposta à dele, separada por um pequeno tapete de lareira e um abismo de erros passados. Ela sentou. Ela abriu o livro que ela tinha recuperado. O silêncio no quarto era absoluto. Era o mesmo silêncio que ele tinha desejado. O mesmo silêncio que tinha se tornado seu tormento. Mas agora era diferente. Era um silêncio compartilhado, companheiro, pacífico. Ele finalmente alcançou a xícara, seus dedos longos, pálidos tremendo ligeiramente enquanto eles envolviam o calor da porcelana. Ele a levantou para seus lábios e bebeu. Ele fechou os olhos, e ela podia ver o alívio invadir suas feições. Era mais que chá, era um perdão. Depois de um longo momento, ele colocou a xícara e abriu seu próprio livro. Ele não falou. Ele não precisava. Eles sentaram lá por horas enquanto a luz lá fora desbotava de cinza para preto. Duas figuras solitárias em uma poça de luz de lamparina, lendo em um quieto compartilhado, pacífico. Finalmente, enquanto a lua subia alto no céu, ele pôs seu livro de lado. Ele se inclinou para a frente lentamente
e estendeu sua mão através do espaço entre eles, colocando-a com a palma para cima no tapete que separava suas cadeiras. Era uma oferta, uma pergunta, um apelo. Não era uma demanda. Era um gesto de completa confiança e completa rendição. Ara olhou para a mão dele, tão pálida e imóvel contra a parede escura. Esta era a mão que podia comandar exércitos, que podia assinar mandados de morte que tinham vivido através das eras. Agora era oferecida a ela, aberta e vulnerável. Ela pensou na dor, na solidão, no silêncio frio, e ela pensou na flor, na defesa pública, na honestidade crua de sua desculpa. Ela pensou nas longas, pacientes horas que ele tinha passado simplesmente estando perto dela. Lentamente, tão lentamente, ela levantou sua própria mão. Ela alcançou através do espaço, através do silêncio e da dor, e ela colocou sua pequena, quente, viva mão na fria, imóvel dele. Seus dedos fecharam ao redor dos dela. Um aperto que não era possessivo, mas reverente, gentil, como se ele estivesse segurando a coisa mais frágil, preciosa em todo o mundo. A conexão foi refeita. Não era a mesma como tinha sido. Era mais forte, mais honesta, forjada nos fogos da dor e do arrependimento, e temperada com a difícil uma graça de perdão. Não foi um fim. Foi um novo começo mais quieto, mais sábio e infinitamente mais precioso.